Franz Kafka é uma das figuras mais importantes da literatura do século XX que recebeu pouca atenção do público durante sua vida. Ele explorou temas existencialistas como alienação, angústia, desorientação e absurdo. Kafka é difícil de categorizar. Muitas pessoas tentaram ler sua obra através das lentes da psicanálise, do existencialismo, do judaísmo, do marxismo e assim por diante, mas Kafka desafia a redução a uma única perspectiva. A magia de ler Kafka reside no fato de que todos nós criamos nossas próprias interpretações e que não existe uma única interpretação definitiva ou verdadeira. Sua obra é tão original que o termo kafkiano foi cunhado para descrever sua atmosfera, situações de pesadelo, bizarras ou ilógicas. Ao longo de suas obras, vemos como se desenvolve uma estranha mistura onírica de perplexidade e vergonha, como ter uma tarefa simples a fazer que se revela tão complexa que parece não ter fim, e a noção de uma grande organização com seu incompreensível sistema burocrático que paira invisivelmente sobre cada indivíduo e tem poder total sobre sua vida. Kafka foi um romancista de língua alemã nascido em 1883 em uma família judia de classe média em Praga, capital do Reino da Boêmia, então parte do Império Austro-Húngaro e atualmente capital da República Tcheca. A infância de Kafka foi solitária, ele frequentemente se sentia um estranho. Ele se sentia alienado, primeiro como judeu em uma época de crescente antissemitismo e, segundo, como falante de alemão em uma nação predominantemente tcheca. Seu pai era um homem que construiu seu próprio sucesso, saindo da pobreza e da falta de educação para criar um negócio próspero e que teve uma influência significativa na escrita de Kafka, uma autoridade forte, confiante e inquestionável, em contraste com a timidez e a fragilidade do próprio Kafka. Seu pai não conseguia se identificar com sua obra literária e queria que ele seguisse seus passos como homem de negócios. Isso naturalmente gerou conflitos. De fato, Kafka escreveu posteriormente uma longa carta sobre a natureza emocionalmente abusiva de seu pai, que nunca foi entregue. Querido pai, você me perguntou recentemente por que afirmo ter medo de você. Como de costume, não consegui pensar em uma resposta para a sua pergunta, em parte porque tenho medo de você, e em parte porque explicar os motivos desse medo significaria entrar em detalhes muito maiores do que eu poderia abordar em uma conversa. E mesmo que eu tentasse lhe dar uma resposta por escrito agora, ela ainda seria muito incompleta. Kafka, no entanto, também tinha o pai em alta estima e admirava sua vitalidade e competência para lidar com a vida, embora nutrisse um ressentimento oculto por seu pai tê-lo forçado a seguir uma profissão que não lhe agradava. Kafka obteve um doutorado em Direito e completou um ano de treinamento obrigatório e não remunerado como assistente jurídico em tribunais cíveis e criminais. Mais tarde, ele foi contratado por uma companhia de seguros. Trabalhou arduamente e foi promovido rapidamente. No entanto, as longas horas de trabalho o sobrecarregavam, e ele ansiava por tempo para escrever e ler. Na história de Poseidon, Kafka imagina um deus do mar tão atarefado com a papelada administrativa que nunca consegue navegar ou nadar. Seu emprego de escritório era um obstáculo para sua verdadeira vocação como escritor, que ele frequentemente perseguia até altas horas da noite. Ele escreveu, e minha vida consiste, e basicamente sempre consistiu, em tentativas de escrever, na maioria das vezes sem sucesso. Mas quando eu não estava escrevendo, eu imediatamente me jogava no chão, pronto para a lata de lixo. Minha energia sempre foi lamentavelmente fraca. No escritório, Kafka cumpria seus deveres externos, mas não os internos, e esses deveres não cumpridos se tornaram um tormento constante. Cada um tem sua maneira de escapar do submundo, a minha é escrevendo. É por isso que a única maneira de eu seguir em frente, se é que consigo, é escrevendo, e não descansando e dormindo. Para Kafka, escrever era uma forma de oração. Aos 29 anos, Kafka teve um surto criativo e escreveu O Processo de uma Só Vez. Por mais sombria que seja a história, na qual o pai do protagonista condena o filho ao afogamento, Kafka a descreveu como uma abertura total do corpo e da alma, uma espécie de batismo, uma morte e um renascimento. Naquele momento, ele sentiu como se tivesse se encontrado e se aceitado como escritor. Inicialmente, Kafka escrevia para si mesmo por uma compulsão interna, mas o que escreveu tornou-se, quase por acaso, de importância global. Kafka teve vários relacionamentos amorosos fracassados e só pareceu encontrar um vislumbre de paz no final da vida.
Ele sofria de ansiedade social e baixa autoestima, principalmente por causa do seu corpo. Às vezes, acreditava que as pessoas o achavam fisicamente repulsivo. Também tinha enxaquecas frequentes, insônia e outros problemas de saúde. Tentou combater isso seguindo uma dieta rigorosa e praticando exercícios físicos. Em alguns momentos, pensou em suicídio. A vida é simplesmente terrível e eu a sinto como poucos. Muitas vezes, e talvez no fundo o tempo todo, duvido se sou um ser humano. Em 1917, Kafka foi diagnosticado com tuberculose, na época uma doença incurável. Em 1924, aos 40 anos, Kafka não conseguia mais se alimentar sozinho porque sua tuberculose laríngea estava piorando. Ele morreu de inanição. Há esperança infinita, diz-nos Kafka, mas não para nós. Conta-se que seu pai chorou amargamente em seu funeral. Kafka publicou apenas alguns contos durante sua vida. Um de seus últimos foi O Artista Faminto, a história de um artista que se sentava em uma gaiola e passava semanas sem comer, enquanto espectadores se reuniam ao redor para observá-lo. Muitos suspeitavam que ele estivesse trapaceando, o que enfurecia o artista. Por fim, ele foi completamente ignorado pelo público. Antes de morrer, ele pediu desculpas e disse que nunca deveria ter sido admirado, pois o único motivo de estar jejuando e passando fome era a falta de comida de que gostasse. O artista foi substituído por uma pantera, que atraiu grandes multidões para vê-lo comer sua comida favorita. No entanto, a maior parte da obra de Kafka permaneceu inédita. Ele escreveu furiosamente ao longo da vida, revisando pouco, mas parando quando a autenticidade parecia desaparecer ou deixando suas obras em um estado aberto. A incompletude é uma característica de sua obra, uma faceta de sua personalidade. Originalidade. Ele nunca considerou a fama importante. Há muitos anos, revisei os desejos que queria realizar na vida. Descobri que o mais importante, ou o mais encantador, era o desejo de alcançar uma visão da vida, se convencer os outros disso por escrito, na qual a vida, embora ainda conservasse seu ciclo natural e pleno de ascensão e queda, seria simultaneamente reconhecida, não menos claramente, como um nada, um sonho, um vago tremor. Um belo desejo, talvez, se eu o tivesse formulado corretamente. Kafka deixou toda a sua obra inacabada para seu amigo de longa data, Max Brod, também estudante de direito, com instruções explícitas para que a queimasse e jamais a lesse. Brod, que fora um escritor prolífico e bem-sucedido em sua época, recusou-se a fazê-lo porque percebera que Kafka não era um talento comum, mas um gênio. Ele reconheceu o valor da obra praticamente desconhecida de Kafka e decidiu que ela deveria ser publicada. De fato, Brod havia dito a Kafka que jamais se separaria de seus escritos. Brod escreveu a primeira biografia de Kafka em 1937 e resgatou as obras inacabadas do escritor quando este fugia de Praga para Tel Aviv, sem um tostão e levando apenas uma mala. Ele começou a editar e organizar todas as obras de Kafka e as publicou. A obra singular de Kafka rapidamente atraiu a atenção do público em geral. Embora Kafka possa parecer uma figura sombria e melancólica, Brod o descreveu como uma das pessoas mais engraçadas que já conheceu, possuindo um grande senso de humor, embora isso só fosse perceptível em seu pequeno círculo de amigos, não em grandes multidões. Isso também pode ser visto em muitas de suas obras, que frequentemente são uma mistura de tragédia e comédia sutil. Kafka costumava ler seus trabalhos em voz alta para seus amigos, às vezes rindo tanto que não conseguia continuar a leitura. A comédia de Kafka é sempre também tragédia, e essa tragédia é sempre também uma alegria imensa e reverente. A piada central de Kafka é que a luta terrível para estabelecer um eu humano resulta em um eu cuja humanidade é inseparável dessa luta terrível. Que nossa jornada interminável e impossível de volta para casa é, na verdade, o nosso lar. Vamos nos concentrar em três das obras mais populares de Kafka: A Metamorfose, O Processo e O Castelo. A Metamorfose é um conto publicado em 1915 e é a obra mais popular de Kafka. Começa com uma das frases de abertura mais icônicas da literatura: quando Gregor Samsa acordou certa manhã de sonhos perturbadores, encontrou-se transformado em sua cama num inseto monstruoso. O protagonista, Gregor, um caixeiro viajante, se transforma em um inseto gigante, mas mantém sua consciência humana. O inseto em si é indescritível.
Ele acredita que tudo não passa de um sonho e tenta voltar a dormir, mas começa a refletir sobre sua vida exaustiva de viagens, onde é incapaz de formar amizades por estar sempre em movimento. Ele quer largar o emprego, mas não pode, pois é o provedor da família. Gregor já se sentia alienado antes da transformação. Agora, essa alienação se intensifica. Ele é um ser humano preso em um corpo não humano. Isso reflete os próprios sentimentos de Kafka sobre si mesmo. Gregor percebe que dormiu demais e está atrasado para o trabalho, mas não consegue sair da cama. O contraste entre a natureza extraordinária da transformação de Gregor e os termos comuns que ele usa para descrevê-la, um inseto tentando chegar ao trabalho, cria uma sensação de absurdo. Sua mãe bate à porta, mas quando ele tenta falar, grita e suas palavras parecem incompreensíveis. A família suspeita que ele possa estar doente e implora que ela abra a porta. Após muito esforço, Gregor rasteja pelo chão e abre a porta com os dentes, machucando-se. Ele faz um longo discurso para o gerente do escritório que veio visitá-lo, mas este fica horrorizado e foge. A família de Gregor também fica apavorada e o leva de volta para o quarto, batendo a porta atrás de si. A família começa a assumir responsabilidades e prioriza a busca por trabalho, enquanto que, antes da transformação de Gregor, eles aceitavam seu dinheiro de bom grado, embora houvesse pouco afeto em troca. Eles eram parasitas, embora Gregor nunca reclamasse disso. Gregor descobre que não consegue comer os alimentos frescos que sua irmã lhe oferece e só tem apetite por restos podres. Ele também prefere espaços mais escuros e gosta de rastejar pelas paredes e pelo teto. No entanto, ele é apegado à sua família e a alguns de seus pertences, que a família tenta tirar dele para lhe dar mais espaço. Gregor tenta conciliar suas emoções e história humanas com os impulsos físicos de seu novo corpo, o que o leva a se comportar, externamente, cada vez mais como um inseto. A família começa a discutir se Gregor ainda é humano e, em caso afirmativo, em que medida. Poucas coisas são mais frustrantes do que estar preso em um corpo estranho, incapaz de comunicar à família que ainda se é exatamente quem se era antes. Isso cria uma distância psicológica perturbadora entre a mente e o corpo deles. A família pensa em seu completo desespero e na constatação de que haviam sido atingidos por uma desgraça diferente de qualquer outra vivenciada por qualquer pessoa que conhecessem ou com quem tivessem algum parentesco. Seu pai repete, se ao menos ele pudesse nos entender, indicando que ainda há esperança de que a mente de Gregor permaneça intacta. Sua mãe o chama de seu filho infeliz. Gregor pensa, e não consigo fazer vocês entenderem. Não consigo fazer ninguém entender o que se passa dentro de mim. Não consigo nem explicar para mim mesmo. No entanto, sua irmã convence os pais de que ele é um parasita, um incômodo que só agrava a situação financeira da família. Ela diz que nada de Gregor existe no inseto, e que o verdadeiro Gregor teria entendido e partido por vontade própria, permitindo que eles continuassem com suas vidas e se lembrassem dele com respeito. Gregor é cada vez mais negligenciado por sua família, mal se alimenta e sofre vários ferimentos. Ele pensou em sua família com emoção e amor e sentiu que precisava partir ainda mais do que sua irmã. Observou enquanto a luz começava a surgir lentamente lá fora, e seu último suspiro escapou fracamente de suas narinas. A história termina com a família em breve luto. A perda e o subsequente dia de folga do trabalho. A luz quente do sol cria um forte contraste com o apartamento escuro e confinado, gerando uma sensação de esperança para o futuro. O Processo é um romance publicado póstumamente em 1925, Kafka o deixou em capítulos desconexos, e a versão final do romance é desconhecida. Os capítulos, como os temos hoje, seguem a sequência em que Brodus organizou. Alguém deve ter feito uma falsa acusação contra Joseph K., porque ele foi preso certa manhã sem ter feito nada de errado. Na manhã do seu 30º aniversário, o protagonista Joseph K., gerente de banco, acorda e encontra dois homens estranhos vestidos de preto entrando em seu quarto. Ele ouve o supervisor chamá-lo pelo nome da sala ao lado. Este é o início de um interrogatório no qual K. afirma ter sido acusado de um crime não especificado e desconhecido. K. não sabe quem o acusou nem a autoridade responsável. O supervisor lhe diz que ele e os outros são de pouca importância e não sabem nada sobre o caso, foram simplesmente enviados por seus superiores.
Embora K esteja sob custódia, ele está livre para ir trabalhar e não será impedido de levar sua vida normal. K foi notificado por telefone de que uma breve revisão de seu caso será realizada. Ele não foi intimado a comparecer em horário específico e recebeu apenas informações básicas sobre o local. Naturalmente, ele tem grande dificuldade em encontrar o tribunal, percorrendo andar por andar à procura da sala no prédio que parece um labirinto. Ele estava sendo tratado com peculiar negligência ou indiferença. Quando finalmente encontra o lugar no sótão, é repreendido por chegar atrasado. K, ele afirma, e não há dúvida de que por trás de todas as declarações neste tribunal, e, portanto, por trás da minha prisão e interrogatório de hoje, existe uma grande organização. Uma organização que não só emprega carcereiros corruptos, supervisores fúteis e magistrados investigadores, dos quais o melhor que se pode dizer é que são humildes funcionários públicos, mas também apoia um judiciário da mais alta hierarquia com sua inevitável e numerosa comitiva de funcionários, secretários e policiais. Oficiais e outros funcionários, talvez até mesmo executores, não me assusta a palavra. E qual o propósito desta grande organização, senhores? Prender pessoas inocentes e iniciar julgamentos inúteis, e na maioria das vezes, como no meu caso, inconclusivos. K está sobrecarregado com a tarefa absurda de se defender enquanto ignora a acusação real. Ele descobre que os livros de direito no tribunal estavam repletos de imagens indecentes, justamente as das pessoas contra quem ele estava sendo julgado. É inevitável cair em profundo desespero ao se deparar com obstáculos intransponíveis. A estrutura hierárquica da corte era infinita e incompreensível até mesmo para os iniciados. Às vezes, era simplesmente surpreendente que uma vida média fosse longa o suficiente para adquirir o conhecimento necessário para enfrentar aquela vasta organização com algum grau de sucesso. O progresso era constante, mas a natureza desse progresso jamais podia ser comunicada. É um paradoxo, se desconhecemos a lei, somos obviamente culpados. Se a conhecemos e não percebemos seus inúmeros detalhes, também somos culpados. K ainda precisava trabalhar no banco e tentar manter o caso em segredo, mesmo com os rumores começando a circular. Quando K. Durante uma visita a Titorelli, um pintor da corte com amplo conhecimento dos procedimentos judiciais, é-lhe mostrado um quadro de um juiz encomendado pelos tribunais. Atrás do juiz está a figura da justiça, que também é a deusa da vitória. No entanto, a figura parece estar correndo, de modo que a balança não está equilibrada. K observa com mais atenção e comenta que ela realmente se parece com a deusa da caça. Kafka nos faz pensar que o tribunal, que alega se preocupar com a justiça, na verdade está preocupado em caçar o culpado e triunfar sobre ele. Enquanto K. ele é inocente. Titorelli admite que, uma vez que uma pessoa é considerada culpada, o tribunal jamais poderá ser persuadido a mudar de ideia, e o Supremo Tribunal é inacessível a todos. O tribunal é completamente impermeável às provas. Contudo, essa impermeabilidade se restringe apenas às provas que lhe são apresentadas. Não existe absolvição definitiva, ou seja, ninguém pode se livrar da acusação de um crime. Contudo, por meio de influência pessoal, é possível prolongar a sentença final de modo a aparentar estar livre, temporariamente livre. Por um momento, a pessoa se livra do fardo, mas este ainda paira sobre ela e pode ser reativado instantaneamente assim que a ordem vier de cima. O tribunal nunca esquece. K ainda precisa ser interrogado, as audiências precisam ser realizadas, o caso precisa estar em constante movimento, para que, de fora, pareça que algo está acontecendo. É um verdadeiro espetáculo. O advogado de K também é incompetente, fazendo promessas de sucesso futuro, mencionando progressos, mas também as imensas dificuldades que o caso enfrenta. Tudo o que era tão repugnantemente familiar voltaria a acontecer para enganar K mais uma vez com vagas esperanças e atormentá-lo com vagos temores. K chega a uma catedral, onde deveria escoltar um cliente importante. No entanto, o homem nunca aparece. A noite cai e, ao sair, um padre o chama pelo nome. É o capelão da prisão quem lhe diz que foi intimado e que sua culpa agora é considerada um fato comprovado. O padre lhe conta uma parábola, e diante da lei está um porteiro. Um homem do campo se aproxima desse porteiro e pede para entrar. Mas o porteiro diz que não pode permitir sua entrada agora.
O homem reflete sobre isso e pergunta se isso significa que poderá entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas não agora. Se você está tão tentado, tente entrar apesar da minha proibição. Mas saiba, eu sou poderoso. E sou apenas o porteiro mais baixo. Mas de sala em sala há porteiros, cada um mais poderoso que o anterior. A mera visão do terceiro é mais do que posso suportar. O homem do campo não havia previsto tais dificuldades, a lei deveria ser acessível a todos, a qualquer momento. Ele decidiu que seria melhor esperar até obter permissão para entrar. Ali permaneceu sentado por dias e anos. Finalmente, sua visão enfraqueceu, e ele não conseguia distinguir se realmente estava escurecendo ao seu redor ou se seus olhos o estavam enganando. Mas conseguiu discernir na escuridão um brilho que emanava eternamente da porta. O homem está tão obcecado com esse porteiro que o vê como o único obstáculo à sua entrada na lei. Ele envelhece e enfraquece, e todo o seu tempo de espera se resume a uma única pergunta, que ainda não foi feita ao porteiro, mas todos lutam pela lei, diz o homem. Como é possível que em todos esses anos ninguém além de mim tenha pedido para entrar? Exclamou o porteiro, percebendo que o homem estava perto do fim da vida. Ninguém mais podia entrar aqui, esta entrada era só para você. Agora vou fechá-la. O homem nunca tentou entrar pela porta, mas esperou por permissão. O porteiro, porém, disse-lhe que a decisão de entrar ou não era dele, mas que encontraria resistência e teria que lutar para conseguir. Uma interpretação possível é que ele optou por dar ouvidos a um guarda desonesto em vez de a si mesmo. Outra interpretação seria que a culpa não foi do homem, ou sua inibição seria uma crítica à burocracia, ao poder da autoridade e à alienação do homem moderno. Se ele tivesse passado pelo porteiro, teria que enfrentar um segundo porteiro, mais poderoso, e assim por diante, ad infinitum. Independentemente da interpretação, o homem também viu uma luz inextinguível emergindo da escuridão da porta, indicando que talvez houvesse, afinal, um vislumbre de esperança. Na noite anterior ao seu 31º aniversário, 2 homens entraram em seu quarto. K, que sabia que horas eram, não resistiu. Levarão-no para uma pedreira onde o assassinaram a sangue frio. Suas últimas palavras foram, como um cão, como se a vergonha estivesse destinada a sobreviver a ele. O romance muitas vezes parece um pesadelo, surreal e desumanizante, mas profundamente realista. É uma profecia de uma sociedade distópica ou totalitária. A batida matinal na porta, que desencadeia o terror ao longo da narrativa, representa o que nos aguarda em nosso cotidiano. Todos estamos sendo julgados. É a burocracia do terror que tão bem caracteriza o nosso século XXI, e que o próprio Kafka definiu. O tom do romance é mecanicamente monótono, como o relatório de um burocrata da administração pública sobre circunstâncias terríveis e infernais. Kafka não teria conseguido escrever este romance se não fosse pelo seu trabalho como agente de seguros. Nada o transforma em pessimista mais rápido do que interagir com o sistema jurídico. O Castelo é o último romance inacabado de Kafka, publicado póstumamente em 1926. No romance, o protagonista K, um agrimensor, é convocado pelo castelo para medir o terreno, mas não tem como acessá-lo. Ele chega a uma vila, mas não lhe é permitido ficar sem um passe das misteriosas autoridades burocráticas do castelo. Ele tenta de tudo para contatar as autoridades do castelo que o convocaram, mas nunca consegue. É informado de que foi convocado por engano devido a uma falha de comunicação. Ninguém sabe o que fazem os funcionários do castelo, suas ações nunca são explicadas. Os aldeões têm os funcionários do castelo em alta consideração, alegando que seu trabalho e documentação são impecáveis. No entanto, o fato de terem convocado K, por engano demonstra claramente o engano e revela falhas no sistema. Há semelhanças impressionantes entre o castelo e o julgamento. Ambos destacam a luta do protagonista contra um vasto sistema burocrático ao qual ninguém tem acesso e que domina a todos. O castelo é o olho que tudo vê, que penetra a máscara social da sua persona. Muitos interpretam o castelo como a nossa busca por Deus, incluindo Max Brod. A ambiguidade é a essência da obra de Kafka. Numa parábola, Kafka escreveu: muitos se queixam de que as palavras dos sábios são sempre meras parábolas e inúteis para a vida cotidiana, que é a única vida que temos.
Quando o sábio diz, e sigam em frente, ele não quer dizer que devemos seguir para algum lugar real, o que poderíamos fazer de qualquer maneira, se o trabalho valesse a pena, refere-se a um além fabuloso, algo desconhecido para nós, algo que não pode ser definido com mais precisão e, portanto, não pode nos ajudar aqui em nada. Todas essas parábolas visam, na verdade, dizer simplesmente que o incompreensível é incompreensível, e nós já sabemos disso. Mas as preocupações com que temos que lidar todos os dias, e isso é outra história. Kafka nos traz de volta à realidade e nos diz que talvez não exista um lugar mágico para onde possamos ir para vislumbrar o futuro e sermos mais felizes. Ele continua, e a respeito disso, um homem disse certa vez, e por que tanta relutância? Se vocês seguissem as parábolas, vocês mesmos se tornariam parábolas, ao fazer isso, se livrariam de todas as suas preocupações diárias. Outro disse, aposto que isso também é uma parábola. O primeiro disse, você ganhou. O segundo disse, mas infelizmente só em parábolas. O primeiro disse, não, na verdade, em parábolas você perdeu. Nesta parábola sobre parábolas, ou metaparábola, Kafka reflete sobre o paradoxo da vida, querer acreditar em uma vida após a morte fabulosa em contraste com a existência mundana do dia a dia, mas ao mesmo tempo considerá-la incompreensível ou um território inacessível. No final da vida, Kafka tornou-se mais espiritual. Ele escreveu, o homem não pode viver sem uma confiança permanente em algo indestrutível dentro de si, mesmo que tanto esse algo indestrutível quanto a sua própria confiança nele permaneçam permanentemente ocultos. Por mais sombria que a obra de Kafka possa parecer, ela defende o indivíduo contra a burocracia impessoal. A lição que ele nos ensina é a de sermos verdadeiros, genuínos e éticos. Uma vez que você lê Kafka, você nunca mais o abandona completamente. Uma nova porta se abre na vida para descrever e relatar aspectos do cotidiano que antes careciam de expressão adequada. Se o livro que estamos lendo não nos desperta com um golpe na cabeça, por que o estamos lendo? Precisamos de livros que nos afetem como um desastre, que nos entristecam profundamente, como a morte de alguém que amamos mais do que a nós mesmos, como sermos banidos para as florestas, isolado de todos, como um suicídio. Um livro deveria ser um machado para o mar congelado dentro de nós.